Você quer dar goleiro do Flamengo, e acione os links de opção todos. Você sabe, né? Toda a transmissão dois jogos que Sai sim, guerreiro. Você também acompanha. E aí, nesses plantões especiais, como esse aqui, hoje, você acionando o sininho do você não quer a notificação. Por isso que é importante que você não apenas se inscrever, mas acionar o sininho na opção do e aproveita e deixa aquele like inscrito. E lembrar a galera também, Mauro Santos, quem está fazendo a cobertura dos treinos do Flamengo é o OneFootball, né? Que é isso. Trabalho de aquecimento, né? É o início do processo de atividade aqui no Ninho do Urubu. Ontem o aquecimento foi com 2 rodas de bobinho e hoje o aquecimento está sendo, né, correntinha, tradicional correntinha. E vai depois começar a fazer um treinamento mais específico. E, cara, é isso. Quando acabar a casa, por favor. Quem dera que fosse casa. Moral é maior, mais abertos, e dessa forma ele poderia estar também com o risco de sofrer uma lesão. Nesse momento aí, Para não correr risco de ninguém se machucar. E você tá falando dessa situação, Mauro? Dessa data FIFA? É o que a gente tá falando. Você me avisa, eu acabei de mandar mensagem, eu tô fazendo, tem que fazer o movimento aqui. Aí. Não. Pode, gente. Davi tá guardando ali o começo. Liguei o microfone agora. Primeira vez, né? Tem que. É porque a gente não pode usar a sala de coletiva que está com o nosso mídia dele. A gente teve que improvisar aqui. Nossa vida é no improviso, irmão. É, improvisação. Coletiva contra o Fluminense, tem sido jogos equilibrados sempre. O que você projeta dessa decisão e também que cenário se apresenta? Final contra um grande adversário, de um grande treinador, onde um clássico já conhecido por todos. Vai ser uma final muito difícil, mas a gente está muito confiante e ansioso, porque quando chega esse jogo a gente quer estar dentro de campo o mais rápido possível. Deve a importância de ter esse tempo, né? Um calendário tão apertado, e aí quando tem esse tempo de mais de uma semana para trabalhar, para vocês jogadores é sempre muito bom, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período, né, de trabalho. Eu prefiro os jogos do que os treinos, mas é sempre muito bom, principalmente para a gente tentar ajustar aquilo que não tá tão bem e de alguma forma ter um plano ainda mais eficaz para os jogos. Davi, culturalmente aqui no futebol brasileiro, o sistema com 3 zagueiros tem até alguma resistência, assim, talvez até da história do Flamengo também. Mas você já está bem acostumado ao futebol europeu e tudo mais. Como é que você vê? Você acha que tem essa resistência mesmo no futebol brasileiro, no futebol no Flamengo em si, pela história que você vê? E como é que está vendo essa adaptação do Flamengo saindo daquela linha de 4 vitoriosa no ano passado para esse sistema do Vitor Pereira agora? Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? Eu acho que eram 3 zagueiros, mas para mim não é só o sistema que em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Davi, você está falando sobre a mudança que o Flamengo vem passando.
A gente, no último jogo antes do Fluminense, teve uma discussão com o Fluminense, teve uma discussão grande de favoritismo por muito tempo. Na disputa entre Fluminense e Flamengo, o Flamengo chegava como grande favorito. Agora a gente vê uma mudança tática, uma mudança de treinador, do outro lado um time que vem com um resultado super largo, né, na semifinal, com um treinador que está há muito tempo, com um estilo de jogo mais bem definido e entendido pelos jogadores. Com uma derrota e uma vitória. Sim, mas uma vitória de 7-0 diretamente. Mas com uma derrota também, que é de 3-0 sem uma marcasse o pênalti. Sim, então, mas eu te pergunto isso só porque a gente sabe que clássico não tem favorito, mas a gente vê muita discussão diante de porcentagem do time que chega mais pronto, o Flamengo tem todo esse tempo pela frente. Nesse recorte, assim, onde você coloca? Quem está à frente de alguém? Porque o Flamengo tem uma força individual também muito grande. Eu não coloco em lugar nenhum. Eu acho que quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é isso que a gente deve pensar. Davi, a importância desse título para a afirmação desse início de trabalho, com uma nova comissão técnica, começaram o ano muito pressionados, porque tinham 3 títulos pela frente, no começo de trabalho, acabaram conquistando esses títulos. Chega com mais pressão para essa conquista, a importância para se consolidar esse trabalho sendo campeão carioca? Eu acho que a pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos, a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. Davi, você está no seu último ano de contrato com o Flamengo, queria saber se já tem uma conversa para renovar, como é que está essa situação, você pretende ficar mais um tempo aqui, como é que está isso? Na idade que eu tenho, tudo que eu já vivi no futebol, eu penso dia a dia. Eu jogo futebol ainda porque eu amo futebol e Deus me deu a oportunidade de viver uma das melhores partes da minha vida agora já na reta final da minha carreira. Então eu vivo o dia a dia, não penso nem na semana que vem, penso sim no dia de hoje, no dia de amanhã e na final que eu tenho para disputar agora. O grupo do Flamengo é um grupo, assim, reconhecidamente de jogadores experientes, jogadores de um nível muito alto. É normal um grupo com tantos bons jogadores demorar a encaixar, assim como está demorando o Flamengo esse ano? Depende do que você fala em encaixar. Eu acho que é um grupo qualificado. Está sempre num grande clube como o Flamengo vai ter sempre a pressão de ganhar. E quando não se ganha, está tudo errado. Mas cabe a nós termos que não está tudo errado, a gente está construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. Então, é o trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados, que com o resultado as análises são totalmente diferentes. Davi, a gente percebe que o Flamengo tem momentos no jogo que ele consegue fazer tem uma boa participação. Como fazer para o Flamengo começar a aumentar esse tempo de você ter um aproveitamento melhor na partida? Ou outra coisa, vocês estão também se adaptando a esse esquema de 3 zagueiros. O que o Vitor Pereira tem conversado com vocês para agilizar, você adiantar essa adaptação? Eu acho que tem que... As boas partidas, os bons momentos, como você tem falado, tem que se coincidir com os resultados também. E eu, numa análise legal para fazer para vocês, a gente jogou contra o Vasco 3 vezes e o melhor jogo foi quando a gente perdeu de 1-0. Então, às vezes o futebol há coisas que não se explicam, mas há outras também que faz com que a gente aprenda muito, muito mais numa derrota do que numa vitória. Então, eu acho que os resultados não têm acontecido da melhor maneira ou talvez da forma que a gente gostaria. Mas a gente vem numa crescente muito boa e no entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. Ô Davi, ainda com relação à pergunta do Eric, o que me deixa assim curioso é o seguinte, esses jogadores são os mesmos que foram campeões, que ganharam, que venceram. Sim. Existe uma entrega muito grande dentro do vestiário, nenhum jogador dá migué, aqui ninguém faz esse tipo de situação. Então por que os resultados não vieram? Existe uma dificuldade de entendimento da parte tática do treinador que comanda o Flamengo hoje? Existe um outro lado também, outros jogadores dos outros lados que trabalham e que se dedicam, que aprendem, que crescem e que evoluem. Então não só o lado do vencedor existe, acho que os dois lados existem e a nós como
vitoriosos no passado, cabe a nós lembrarmos que o que foi, passou e que a gente deve dar continuidade, e a dar continuidade num grande clube é lutar por títulos novamente e vencer. Davi, essa segunda, mesmo sem jogos, é um dia importante para o ano do Flamengo. Tem o sorteio da Copa do Brasil, o sorteio da Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter sorte, entre aspas, nesse sorteio, e se tem algum time aí que vocês desejam enfrentar em alguma dessas duas competições. A sorte não existe no futebol. Que se existe é trabalho, e se você quer vencer qualquer tipo de competição, você tem que estar pronto para enfrentar qualquer tipo de adversário. Davi, você é um cara que está há muito tempo no futebol. Você acredita em favoritismo? E se você acredita... Já respondeu? Já, não acredito. Você não acredita? Não, faça outra pergunta, te dou outra pergunta. Não, tudo bem, eu queria saber... Então deixa eu te fazer uma pergunta. O Cano é um grande artilheiro, né? Já está provado aí. Tem uma fórmula para marcar ele? Os jogadores a gente tem que ter o máximo de atenção possível, ter um plano individual para cada tipo de jogador quando se tem essa qualidade, e com ele não vai ser diferente. Na percepção do zagueiro, qual a diferença do esquema tático com 3, com trio de zaga, e no 4-4-2, por exemplo? Você vai enfrentar, depende da forma que você quer jogar, depende se você quer jogar numa linha alta, numa linha baixa, depende de quem você vai defender, depende do lado que você quer construir. Então a gente entra num ponto aqui muito mais profundo, que é qualquer eu só responder algo para você concreto. Então seria muito raso da minha parte te dar uma resposta que não é verdadeira. Então há muitos outros aspectos que a gente se trabalha para, independente do esquema ou de quem a gente vai enfrentar. Então tem muito mais coisa do que propriamente só dizer 3 ou 4. Jogador do Flamengo, a grosso modo. Muita gente ainda fala que essas derrotas nesses campeonatos que o Flamengo já disputou esse ano, e o rendimento, às vezes, um pouco abaixo do que se espera desse elenco do Flamengo, muita gente coloca na conta da questão das férias um pouco maiores do que o tradicional, do que os mais de 30 dias. Então eu queria que você aproveitasse também esse espaço para falar com esse torcedor que às vezes cobra os resultados e coloca na conta dessas férias que foram um pouquinho mais extensas do que o habitual. Quando não se ganha, se tenta sempre procurar o porquê não ganhou. Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele é acostumado a ganhar, ele é acostumado a conquistar títulos, e assim como todo torcedor, a gente também não está feliz, a gente quer estar buscando o primeiro lugar, que é isso que vale quando você representa o Flamengo. Então, o torcedor do Flamengo, o que eu espero é que a gente possa comemorar o mais rápido possível, que esse é o nosso desejo. David, ¿qué tal? Buenos días. Esta pregunta en español. Te quería preguntar por Arturo Vidal. Lleva menos de un año en Flamengo. Compartiste, entre comillas, carrera con él en Europa y ahora coinciden acá. ¿Cómo lo has visto? Está luchando además por un puesto en la titularidad. Sí, Arturo es sin duda ninguna uno de los grandes jugadores de Chile de fútbol mundial. Pienso que siempre está haciendo lo que lo mejor hace, que es pelear, jugar mucho e intentar siempre lo mejor para el equipo y para él. Entonces estoy muy contento de ahora de estar jugando juntos, porque ha tenido muchos embates ahí durante la vida jugando contra Arturo. Entonces estoy contento de compartir con él momentos de fútbol también. ¿Alguno de esos embates que recuerdes contra Arturo? Sí, algunos han sido muy buenos, principalmente cuando se jugaba Brasil y Chile. Próximo aqui, vamos lá. O futebol nem sempre dá segundas chances. O Flamengo vai ter mais uma segunda chance esse ano de ser campeão. Você acredita que essa final de campeonato foi o futebol que deu, né? Sim. Vocês conseguiram no ano passado, tudo bem. Sim. É o momento, então, para abraçar essa segunda chance e, quem sabe, aproveitar para virar a chave e recomeçar o ano? Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso intuito, é o nosso objetivo, e que a gente quer é conquistar o primeiro título do ano. Última pergunta aqui. Do outro lado, o Fluminense tem a expectativa aí de uma possível estreia do Marcelo, um jogador que você foi companheiro na seleção, conhece muito bem. Sim. Seria uma boa ou uma má notícia para o Flamengo essa possível estreia dele? Não sei. Marcelo é um grande amigo, um grande jogador. Espero que ele tenha o máximo sucesso possível, assim como ele já teve na carreira toda, mas não contra nós. Última ali, Davi. Ô, Davi, aqui, agora em relação ao peso desse jogo que você falou, é importante demais assim para a questão da virada de chave,
mas como é que você vê para o planejamento todo do Flamengo, para esse elenco que está numa nova reconstrução, para o treinador que vive um momento de pressão? A gente sabe que o Flamengo fala em ter a convicção de manter e tudo mais, mas é um jogo importante não só para o elenco, mas para o treinador. Que peso que você dá para essa decisão, principalmente em função do crescimento do Fluminense nos últimos anos e desses embates constantes entre os principais clubes do Rio no momento? O elenco é o treinador é o elenco. Eu acho que aqui a gente não separa nada disso. É importante para todos nós e a gente deve ter isso em mente, porque tivemos algumas oportunidades já durante esse ano de conquistar o primeiro título, não conseguimos, então é esse o nosso intuito, essa nossa vontade, é isso que deve estar passando pela cabeça de todo mundo todos os dias, entrar no campo para treinar, totalmente focados em conquistar essa taça. Muito obrigado a todos. Acabou, gente. Não, vai. Cuidado. Deixa eu apertar o play aqui. É a última, gente. Acabou. O REC. É, apertar o REC. Bom dia, Davi, tudo bem? Tudo bem. Eu quero fazer a pergunta sobre, falaram já sobre a questão das férias, que passou mais um tempo do que o torcedor cogita, né? O torcedor que veio de fora cogita. E falou-se muito também desses 3 dias de folga que a equipe teve após a classificação. Queria saber de vocês qual a importância desses dias de folga e agora da oportunidade de começou ontem, né? A preparação para o Fluminense. Primeiro, a folga ela é analisada de acordo com os números, com os dados que a gente tem todos os dias, por isso que a gente tem com o GPS, por isso que a gente tem um clube totalmente qualificado, com inúmeros profissionais que nos mostram aquilo que se deve ou não fazer. Então, depois de toda essa análise que é decidido uma folga ou não, não é jogando a moedinha pro alto e falar, vamos, agora eles podem entrar de folga ou não. É importante para, de alguma forma, você recarregar o oxigênio com os familiares ou com as pessoas que você gosta de estar perto e totalmente voltar focado e descansado para a gente ter essa preparação da melhor maneira possível até o jogo. Obrigado, gente.